E antes da gente falar sobre as pesquisas eleitorais mais recentes, você sabe, tem novidade na corrida pelo Palácio do Planalto. O senador Flávio Bolsonaro anunciou hoje Alfredo Gaspar como nome escolhido para compor a chapa como candidato a vice-presidente. A definição acontece no último dia do prazo para as convenções partidárias. Mas o que é que essa escolha pode mudar no cenário eleitoral? O novo vice tem potencial para ampliar alianças, atrair eleitores ou mexer na disputa pela presidência? Quem vai analisar esse novo momento da campanha é o cientista político e CEO da Casa Política, Márcio Coimbra. Márcio, muito boa tarde. Começo te perguntando, você também foi um dos que se surpreenderam com o anúncio de Alfredo Gaspar? Boa tarde, uma satisfação imensa estar aqui conversando com toda a audiência do Metrópolis. É verdade, eu acho que pegou toda a classe política de surpresa o anúncio do Alfredo Gaspar, especialmente porque o candidato Flávio Bolsonaro vem falando já há bastante tempo de que o vice seria uma mulher, né? Então, todas as especulações estavam em cima de nomes femininos, tanto pessoas de dentro do partido PL, como a deputada Júlia Zanatta, ou também de fora do PL, como no Republicano, a economista Daniela Marques, né? Ou até, inclusive, no Podemos, como se falou o nome da presidente do partido, Renata Abreu. Mas todos foram surpreendidos porque o nome foi um homem, e apesar do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, dizer que já tinha sido escolhido há bastante tempo, todos sabem que realmente foi em função de o PL não ter conseguido maiores alianças que acabou sendo escolhido no nome de Alfredo Gaspar, que é um nome de um homem honrado, de um bom deputado, muito conhecido em Brasília, porém ele vem de um estado pequeno, né? Olha, eu acho que um dos pontos importantes dessa escolha desse nome, que muita gente tem trazido essa análise, é o fato de que isso demonstra que o Flávio Bolsonaro não teve muito êxito em formar alianças políticas. Alfredo Gaspar, sendo do PL, pode ajudar com que Flávio consiga essas alianças, mesmo que agora, obviamente, não vá mais ter como os partidos fazerem aliança de fato, mas ajuda a política nessa campanha que começa no dia 16? Olha, Alfredo Gaspar é um nome com bom trânsito no Congresso Nacional, mas a gente não acredita que ele possa trazer mais votos para Flávio Bolsonaro, nem ampliar o seu largo de alianças, até porque ele corre na mesma raia que Flávio. Ele é um político do PL e, como a gente falou, acabei de dizer, que ele é de um estado pequeno, é de um estado que tem poucos votos, tem uma pouca densidade eleitoral, que é o estado de Alagoas. Então, acredito que o voto, como ele já está bem cristalizado entre Flávio e Lula, que a tendência é realmente que tudo continue da mesma forma e que o vice, aquele vice que não traz nenhum ponto negativo, já é um ponto positivo, né? Já tiveram vários vices no passado que trouxeram um peso para a campanha, que tiveram que ser trocados, como no caso de Guilherme Palmeira, na eleição de 94, com Fernando Henrique Cardoso, quando houve a troca para Marco Maciel, mas não me parece que nessa eleição vai haver essa troca ou que Alfredo Gaspar, de alguma forma, possa trazer algum malefício para o candidato Flávio Bolsonaro. Também vou aproveitar que você está aqui para a gente fazer uma análise da mais recente pesquisa Genial Quest, porque esse levantamento ele foi divulgado nesta quarta-feira e mostra aí que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança das intenções de voto, tanto no primeiro quanto no segundo turno. A novidade é que, dessa vez, o senador Flávio Bolsonaro oscilou para cima, então reduziu ali a distância em relação a Lula na comparação com a pesquisa anterior. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu vou primeiro aqui ao telão, só para mostrar para o público como é que está a situação no primeiro turno e a gente já volta para fazer essa análise. Coloca aí, pessoal, vamos ver como é que estão os números para o primeiro turno trazido pela pesquisa Genial Quest hoje. Então tá aí, ó, intenção de voto para presidente, primeiro turno. O Lula aparece com 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 30%. Os outros candidatos somam 13%. Vamos colocar também para o segundo turno.
essa pesquisa Genial Quest que foi divulgada hoje, quarta-feira. Então tá aí, ó, Lula aparece com 44% e Flávio com 39%. Lembrando que na última pesquisa, a de julho, o Lula aparecia com 45%, o Flávio com 37%. Ou seja, dentro da margem de erro, tá tudo aí oscilando. O Flávio Bolsonaro para cima, Lula caiu então, mas ainda estão aí dentro dessa margem de erro. E aí, Márcio, eu queria saber se você considera que essa pequena oscilação já tem relações com as questões que envolvem os inquéritos do Lulinha ou não. Se essa pequena oscilação, na verdade, é do jogo político. Olha, me parece ser muito do jogo político nesse momento, porque quando a gente está numa campanha e a gente tem um fato, esse fato ele demora para decantar em determinados grupos. Ele precisa, para ele se cristalizar, ele precisa passar pela classe A, B, C, D e E. E quanto mais caem as classes, quanto mais vai descendo da classe A para a classe E, mais demorado é dessas informações chegarem. Então, me parece que não tem nenhuma relação com isso. E se essa relação ainda for causar algum efeito, ela vai demorar para aparecer aí de 2 a 3 semanas, mais ou menos, para ela aparecer na classe C, D e E. E para aparecer na classe A e B, aí a gente esperaria aí cerca de uma semana e meia. Então, me parece que isso se deve à recuperação de Flávio Bolsonaro, ou seja, na inexistência de um outro candidato com chances de chegar ao segundo turno. Me parece que aqueles eleitores que, no caso Dark Horse, tinham saído da candidatura, deixado Flávio Bolsonaro, parece que aos poucos eles vêm voltando. E eles fazendo esse caminho de volta aos poucos, vem mostrando essa recuperação de Flávio Bolsonaro. Mas claro que essa recuperação, eu lembro, depende de não aparecerem novas denúncias, de não aparecerem novas investigações, novos escândalos, para que o Flávio consiga se recuperar.